galerinha, tudo bem? Nós estamos hoje então entrando em um tópico novo, porém é um tópico de revisão. Vocês já viram isso ano passado, não lembro com qual professora, né? Vocês tiveram duas, mas vocês viram sobre potências e raízes, né? Então a gente vai retomar isso e envolver agora nas frações. É muito simples, é tranquilo, é fácil, porém exige estudo. Tem que estudar, tem que focar, vocês têm que estar em um lugar calmo, concentrados, tá? Para conseguir entender todos os tópicos e todos os termos que vocês vão ter que utilizar. Peço que vocês deixem o nome de vocês e a turma nos comentários do vídeo. Peço que deem um gostei lá, porque, ó, tá sendo um esforço gravar para vocês, gente, né? Mas eu quero trazer o melhor para vocês e quero ter esse contato. Então, tá sendo muito próximo e muito bom e proveitoso para mim também. Então, a gente vai retomar esses dois tópicos, é bem tranquilinho. Vamos lá. Potência. O que eu vou trabalhar quando eu vou envolver potência e raiz? Vou ter que trabalhar com multiplicação. Para eu trabalhar com multiplicação, tem que relembrar tabuada. Então, eu peço lá, pedir para vocês fazerem umas 2 vezes nas tabuadas. Não vou pedir hoje de novo, porém, eu quero que vocês estudem novamente aquelas tabuadas que vocês têm mais dificuldade. Porque é elas que vocês vão precisar com certeza, tá? Então, vamos lá. Uma potência, na realidade, é uma multiplicação de fatores iguais. E esses fatores iguais vão se repetir N vezes. Esse N que eu digo, quer dizer que ele pode ser qualquer número natural. Ou seja, ele pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 100, 1000, infinito. Qualquer número ali de repetições, tá certo? Isso que significa o N vezes. Porém, a gente não vai se aprofundar nas potências, porque você vê potência no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no primeiro, segundo, terceiro. É um assunto que você fica graduado em potência. Aí você chega lá no terceiro ano e descobre que a única coisa que você não sabe é potência, né? Porque a gente se confunde muito, porque não sabe tabuada e não sabe os termos que eu tenho que utilizar. Então, observem aqui comigo. Vamos pensar primeiro na potência. Vou colocar aqui uma potência bem simples. Primeiro passo, saber os termos dela. Primeiramente, eu tenho esse número grandão. Esse número grandão, eu chamo ele de base. A base é o número que eu vou repetir, tá? É o número que eu estou trabalhando, é o fator que eu estou multiplicando e repetindo. Aí tem um número pequeno aqui, que é chamado de expoente. O expoente vai definir pra gente o quê? Quantas vezes eu vou ter que repetir a minha base. Então, são duas coisas completamente diferentes. Eu repetir a base, de acordo com o expoente, e eu multiplicar a base pelo expoente. São duas coisas diferentes. O que você vai fazer na potência? Você vai repetir quantas vezes o teu expoente estiver pedindo. Se for um expoente ao quadrado, quer dizer que eu vou repetir 2 vezes. Se for um expoente 3 aqui, eu chamo ele de cubo. Então, quer dizer que eu vou repetir ele 3 vezes. Eu sempre faço assim, ó. É quadrado, vou colocar 2 risquinhos aqui. Qual a operação que eu vou trabalhar? Multiplicação. Quem eu vou repetir? A minha base. Então, eu vou colocar 4 e 4. Não repetir 2 vezes essa base, 4? Não foi isso que eu fiz aqui? Agora, o que eu vou fazer? 4 vezes 4, resultado final, 16. É diferente de fazer 4 vezes 2, que é o erro comum das pessoas, que dá resultado 8. 8 é diferente de 16, tá? Esse resultado aqui, dessa operação que a gente fez, isso dali que é chamado de potência, ok? Isso daqui que é chamado de potência.
No caso, potência quadrada, porque a gente está trabalhando com o expoente 2. Termos principais da potência: base, expoente e o resultado que eu chamo de potência. E essas repetições aqui são os fatores, e é aqui que eu posso repetir quantas vezes o meu expoente pedir, tá? Nesse caso, pediu 2, só repetir 2 vezes, mas ele pode pedir infinitas vezes. Então, vai depender do expoente que estiver falando. Tudo bem até aqui? Mas e como que eu posso envolver isso com fração? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui existem duas possibilidades de vocês fazerem. Eu vou fazer 2 exemplos de cada e mostrando as duas possibilidades, tá? Então, olhem aqui. 2/5. 2/5 é uma fração. Essa fração é a minha base. Repare, é esse número que eu tenho que repetir. Eu não vou repetir o número 2. É esse número que eu tenho que repetir. Porém, quantas vezes eu vou ter que repetir ele? 2 vezes, né? Então, vou fazer essa montagem. Posso fazer entre parênteses? Posso fazer entre parênteses. Posso fazer sem o parênteses? Também posso fazer sem o parênteses. Por que eu já coloco parênteses aqui? Porque daqui a pouco vocês vão estar trabalhando com números negativos, que são os números inteiros, que é o nosso próximo tópico, né? E quando vocês estiverem trabalhando com eles, vai surgir uma famosa regra de sinais. Então, o parênteses vai ajudar vocês a resolver essa regra de sinal. Porém, agora não tem problema nenhum, ainda que a gente não está estudando, né? Esses números inteiros, não tem problema nenhum de vocês trabalharem apenas com sem o parênteses, não tem problema. Então, vamos lá, ó. Vou repetir aqui com o parênteses para deixar do jeito que está. Vai ficar 2/5 e vou multiplicar por 2/5. Ou seja, repetir 2 vezes essa minha base. Isso daqui já é um tópico que a gente está careca de estudar. Por quê? A gente já estudou multiplicação de fração. O que eu vou fazer? Multiplicar número... Então, pessoal, o que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão repetir 2 vezes a minha base, né? Nesse caso, 2 vezes por quê? Por causa do expoente 2, né? Então, repetir uma, repetir 2. Aqui, o processo é o mesmo que vocês fizeram da multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Observa ali no número, 4 e 25. Tem como simplificar? Não tem. Não tem como simplificar. Então, parou naquela fração irredutível e acabou. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo aqui. 2/3 elevado ao quadrado. Não lembrei que o 2/3 é a minha base. Eu quero fazer separado. Posso, professor? Pode, não tem problema nenhum. Faço o traço da divisão, que é o traço da razão, né, da tua fração. E o que eu vou fazer ali, ó? Tanto o 2 e o 3, ele leva o expoente ao quadrado, né? Então, eu vou fazer o quê, ó? 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Ou seja, eu vou repetir 2 vezes o número 2, desculpa, 2 vezes o número 2, e vou repetir também 2 vezes o número 3. Tanto no numerador quanto no denominador. Então, ó, como que fica o cálculo multiplicando 2 vezes no número 2? Então, é 2 vezes 2. E multiplicando 2 vezes o número 3? É 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Resultado final da tua fração, 4/9. Não tem como simplificar, acabou ali. Tudo bem? E se a minha potência, ela tivesse expoente ao cubo? Que eu também posso ter. Vamos ver lá, na apostila de vocês tem um exemplo. 3/2 elevado ao cubo. Ou seja, quer dizer que eu vou repetir 3 vezes agora a minha base, que é 3/2. Então, vou fazer 3/2
vezes 3 meios vezes 3 meios. Ok? Repetir 3 vezes esse valor da base. Operação com multiplicação de fração. Eu já sei resolver. É numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vou fazer esses números que estão em cima, a multiplicação deles, e a multiplicação dos números que estão embaixo. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Não tem como simplificar, pois o critério de divisibilidade aqui, olhando, são diferentes. Eu não consigo um critério único ali. Então, terminei nessa fração irredutível. Não tem como simplificar mais. Acabou aqui. Alguma dúvida em potenciação? É bem tranquilo, é o mesmo método. É a ideia da repetição. E eu vou enxergar essa repetição observando que expoente eu estou trabalhando. Se é um expoente 2, eu repito 2 vezes a minha base. Se é um expoente 3, repito 3 vezes. Se é um expoente 4, 4 vezes. E assim sucessivamente. Eu jamais posso fazer 3 vezes 3 ou 3 vezes 2. É repetir 3 vezes o número 3 e 3 vezes o número 2. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Tudo bem? O nosso próximo tópico vai ser radiciação. Então, vamos estudar lá. Então, pessoal, como eu disse, o nosso tópico de estudo é radiciação. A radiciação é muito simples. Ela é uma operação tranquila também, porque vai envolver multiplicação, mas inicialmente vocês precisam saber os termos. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente conhece isso daqui como sendo raiz. Porém, isso daqui não é uma raiz. Ela existe um termo para cada coisa. Observem comigo aqui. Digamos, eu tenho isso daqui, ó. Raiz quadrada de 16. E a gente já vai discutir o resultado. Vamos iniciar com os termos do que a gente tem aqui. Esse valor 2, ele é chamado de índice. O que o índice representa? Ele que vai definir de que raiz eu estou falando. Se é uma raiz quadrada, se é uma raiz cúbica, se é uma raiz quarta, se é uma raiz enésima, porque eu posso ter N números ali, né? Para representar. É qualquer número natural. Não pode ser o zero, porque não existe raiz de zero, com índice zero, e não pode ser raiz com índice 1. Ela sempre vai começar com o 2, tá? E o que ela vai definir também? A raiz quadrada, você vai ter que pensar o quê? 2 números iguais, que quando eu multiplicar, vão dar um determinado resultado. A raiz cúbica, 3 números iguais, que quando eu multiplicar, vai determinar um resultado. A raiz quarta, 4 números iguais, que quando eu multiplicar, vão dar um determinado resultado. Que vocês já vão perceber que resultado é esse, né? O que mais que a gente tem de termo? A gente tem esse valor aqui que está representado pelo número 16. Esse termo aqui ele é chamado de radicando. O que o radicando vai ser? Eu não acabei de falar, por exemplo, 2 números iguais que vai dar um resultado? Esse resultado que der ali é chamado de radicando. É quem eu quero, digamos, simplificar. E esse símbolo aqui, ele é chamado de radical, ok? Então, para eu fazer uma raiz, o que eu vou precisar saber? Tabuada. Não tem como eu fazer uma raiz sem saber a tabuada. Porque uma raiz quadrada, como essa daqui, vai trabalhar com 2 dimensões. Se eu estou trabalhando com 2 dimensões, no 6º ano vocês viram algumas áreas de figuras, né? Então, área das figuras planas, por exemplo, quadrado. Eu estou trabalhando com o quadrado. O quadrado não são todos os lados iguais? Não é a característica do quadrado? Então, como que eu vou calcular a área dele? Eu vou fazer lado vezes lado.
ou comprimento vezes largura. Ou seja, utilizei duas dimensões. É esse valorzinho aqui. É o índice de vocês. E duas dimensões iguais, porque o quadrado tem lados iguais. Se eu tivesse aqui um índice 3, quer dizer que eu estou trabalhando com cubo. Se eu estou trabalhando com o cubo, lembra lá da figura do cubo, né? O que eu vou ter que calcular? Eu vou calcular volume, ou seja, 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E são 3 dimensões iguais, né? Mas vamos primeiro falar da raiz quadrada. O resultado dela vai me dar o cálculo de área. Então, assim, o que eu peço para vocês? Raiz quadrada de 16. Nem sempre o valor 2 vai estar aqui. Às vezes vai aparecer assim, ó. Sem o índice 2. Quando não aparecer índice, refere-se que você está usando o número 2 também. Então, o 2, ele pode ou não pode aparecer. Tudo vai depender do livro, do professor. Então, vai ter exercícios que o tio Arnold vai fazer o quê? Ele vai colocar aqui para vocês o índice 2, mas vai ter exercício que ele não vai colocar. E quando eu não colocar para vocês, vocês têm que saber, tem que estar na cabecinha de vocês que vocês estão usando o índice 2, tá? Então, aqui, ó, eu estou trabalhando com raiz quadrada de 16. Então, vamos pensar. Qual tabuada que eu vou ter dois números iguais, que quando eu multiplicar esses dois números vai dar resultado 16? Aí eu vou ver o quê? Vou lá na tabuada do 4. 4 vezes 4 não é 16? Então, em qual tabuada que eu fui? Tabuada do 4. Esse resultado 4, o valor que der aqui, isso daqui que é chamado de raiz. Ok? Então, o índice é o número que vai determinar de que raiz eu estou falando. O radicando vai ser a área da tua figura, né? O resultado. O 4 é eu pensar lá na tabuada, daqueles dois números iguais que multiplicados deu resultado. Vai ser o lado da minha figura, né? Do meu quadrado. E o radical vai ser o símbolo que eu estou usando. Então, o símbolo não é a raiz. A raiz é o resultado final, ou seja, a dimensão, o lado que eu estou trabalhando. Tudo bem? E como que eu posso pensar nisso envolvendo fração? Então, observem lá. Eu tenho, por exemplo, raiz de 4 e raiz de 9. Eu posso ter assim, uma fração. O que eu vou ter que resolver? Eu não posso querer resolver tudo junto. Eu vou ter que pensar em resolver ela separadamente. Posso fazer primeiro a raiz de 4. Então, vou olhar lá. Dois números iguais que multiplicados dê resultado 4. Vocês vão olhar lá na tabuada do 2, porque 2 vezes 2 é 4. Coloca o resultado 2 aqui. Lembram disso? Do ano passado? Coloca o sinal da fração. Dois números iguais que dê resultado 9. Dois números iguais que dê resultado 9. Vou ter que ir em qual tabuada? Tabuada do 3. 3 vezes 3, resultado 9. Então, coloca aqui, ó, 3. Resultado dessa fração deu 2/3. Pode aparecer assim ou pode aparecer tudo junto, ó. Vamos colocar assim, ó. Raiz quadrada de 16/25. O que eu vou ter que pensar? Qual é a raiz quadrada de 16? A gente já viu anteriormente que a raiz de 16 é igual a 4. E dois números iguais que quando eu multiplico dá resultado 25. E vocês vão me dizer lá, ó. Tio, lá na tabuada do 5, eu tenho que 5 vezes 5 é 25. Então, resultado 5. Tudo bem? Difícil, pessoal. Na próxima aula a gente vai fazer mais um vídeo explicativo sobre potências e raízes, mas nesse primeiro momento é essa informação que eu quero que vocês tenham.
termos de potência, termos de raízes. Tudo bem? Um grande abraço, coloque o nome nos comentários e até a próxima aula. Tchau, tchau!